Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição O culto na família é prática que resulta em benefícios. Então, quando nós fazemos o culto doméstico, o culto na família, temos esta prática dentro do nosso lar, nós recebemos vários benefícios que vêm direto do coração de Deus para o nosso coração. Ou seja, somos ricamente abençoados. Para entendermos isso, nós vamos olhar que temos que trazer à memória os benefícios ensinados nos mandamentos que o Senhor nos deu. Quando nós olhamos Deuteronômio capítulo 6, ele fala de um desses benefícios. No verso de número 2, ele diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Quando nós olhamos o mandamento de honrar pai e mãe, ele fala a mesma coisa, para que se prolongue os teus dias na terra. Então, quando nós ensinamos os preceitos, os princípios bíblicos, os princípios divinos, Deus nos abençoa. Deus derrama benefícios sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É bom lembrar que os mandamentos do Senhor, quando cumpridos de modo integral e contínuo, redundam em benefícios para os seus praticantes. Ou seja, Deus derrama sobre nós bênçãos continuadamente. Basta seguirmos a palavra dele, os ensinamentos dele e seremos abençoados. Quais os benefícios que o culto, agora nós estamos falando do culto, quais os benefícios que o culto na família proporciona? Primeiro, conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais nós fazemos os cultos na família, mais meditamos na palavra, e meditando na palavra nós vamos ter mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. O culto na família atualiza a palavra que incentiva a sintonia das pessoas com Deus. Hoje se percebe que muitos possuem pouco conhecimento bíblico. Por meio do culto na família, haverá maior conhecimento da Bíblia, pois esse é um momento adequado para essa finalidade, a troca de conhecimento da palavra de Deus, inculcar na mente da família que nós precisamos viver uma vida que glorifique a Deus. E isso nós temos que mortificar o velho homem, que nasceu em pecado, e vivificar o novo homem, que nasce em Cristo Jesus pela fé. É desta forma que nós entendemos e ensinamos a palavra de Deus. Em João 5,39, Jesus nos dá a ordem: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, o próprio Jesus nos ensina a examinar, a meditar na palavra de Deus, para que possamos crescer em estatura e graça e entendermos que só por meio de Cristo Jesus nós temos a nossa salvação. Letra B, crescimento espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, verso 15 diz: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. E também, Pedro, na carta de 2 Pedro 3,18, ele diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, tanto Paulo falando a Timóteo, quanto Pedro falando à igreja, eles nos orientam a cada dia meditar na palavra para o nosso crescimento espiritual. E aonde nós meditamos na palavra? No culto público ou culto comunitário, no culto na família
e também o culto pessoal. Nessas meditações nós vamos crescer espiritualmente. No primeiro texto, Paulo ensina a Timóteo a meditar na palavra. Essa meditação não deve ser só na igreja, mas em casa. Pedro recomenda essa meditação para o crescimento na graça e no conhecimento da palavra. Isto é, maturidade cristã. Nós estamos crescendo espiritualmente, amadurecendo, fortalecendo a nossa vida. C. A união familiar. O culto da família precisa ter sempre um aspecto agradável para unir os membros da família e não para dispersá-los. Para isso não pode ser nem devagar demais, demorado e nem depressa. Tem que ser num tempo que todos vão aproveitar todos os atos do culto para o crescimento espiritual. E desta forma, nós vamos ter a união e a comunhão na família e com Deus. Atos 4:32 mostra para nós justamente isso. Da multidão dos que creram era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, a família que crê em Cristo Jesus, crê em Deus, crê no Espírito Santo e vive para a glória deste Deus, ela tem um só coração e uma alma. Como diz o texto, da multidão dos que creram era um coração e a alma. Letra D, evangelização. É ocasião em que os pais estarão evangelizando os filhos e vice-versa. Os visitantes e serviçais que porventura estiverem na residência na hora do culto terão a oportunidade de ser alcançados pelo Evangelho de Cristo. O lar, como extensão da igreja, é sempre um local propício para a evangelização. Muitas igrejas tiveram sua origem em reuniões nos lares. E assim começou também a igreja primitiva em Atos capítulo 2, do 42 a 47. Inicia-se no templo e de casa em casa. Em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. A evangelização, o ensino, o inculcar na mente dos filhos a palavra de Deus. E em Marcos capítulo 10, Jesus nos ensina a levar os nossos filhos até ele. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então é dever na família começar a evangelização dos nossos filhos, a educá-los na palavra de Deus. Letra E, resolução de problemas. É oportunidade para se compartilhar experiências com lições úteis para a resolução de dificuldades. Na família, os problemas são quase uma rotina. Alguns membros erroneamente procuram as soluções que não são as mais corretas, ou seja, fora dos padrões divinos. No culto familiar, a família tem a rica oportunidade de colocar aos pés do Senhor os seus problemas, na fé que Deus o fará o melhor. Então, na família, no momento certo, nós vamos compartilhar das lutas, dos problemas e das aflições, ajoelhar e pedir a sabedoria de Deus para que possamos resolver todos esses problemas debaixo da vontade de Deus e através da palavra de Deus. Em 1 Pedro 5, versos 5 e 6 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Então, quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, ele vem nos exaltar, resolvendo todas as nossas pendências, tanto físicas como espirituais. Em Tiago 5,16 também diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo.
Então nós temos que ter esta liberdade entre família, compartilhar as nossas tentações, compartilhar os nossos pecados e buscar juntos o perdão de Deus e a restauração da vida espiritual através da fé em Deus. A busca pela resolução dos problemas, reconhecendo nossa fragilidade e que precisamos de ajuda, nos ensina a sermos mais fortes e vivificados na palavra de Deus. E desta forma, nós vamos fazer do culto na família um canal de bênção. E ele vai nos proporcionar benefícios incalculáveis. Por quê? Porque o culto na família é a prática que resulta em bênçãos sem medidas sobre a família. Então, o que é que nós aprendemos hoje, queridos? O culto na família é prática que resulta em benefícios. Temos os benefícios ao ensinar os 10 mandamentos, temos benefícios no culto familiar e ele proporciona conhecimento da palavra de Deus, crescimento espiritual, maturidade, união familiar, comunhão e unidade, evangelização, ensino aos nossos filhos e os filhos a nós e a resolução dos problemas físicos, espirituais, mentais, aonde Deus abençoa e traz a sua resposta. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Que possamos fazer da prática do culto familiar uma realidade no nosso dia a dia, para que possamos colher os frutos de uma vida de intimidade com o Senhor, na oração, na meditação da palavra, no momento de adoração através de cânticos ou de algum serviço que nós podemos fazer ao Senhor. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor. Coloque a tua mão sobre cada família, restaurando casamentos, abençoando a vida dos filhos, abrindo as portas para os desempregados. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.